Opa, beleza? A gente está aqui agora na classe Response, né? A última classe que a gente tinha visto foi a de Service, estamos aqui na de Response, ok? Essa classe de Response aqui tem por finalidade, né, tratar os dados que vêm do banco de dados ou de mockups, talvez, né? Então ele recebe um array de dados, né, e seta os valores, né, dos campos do array de dados dentro de DTOs, né, que são os Data Transfers Objects, né, que anteriormente eu falei que tinha um Request Transfer, a gente também tem um Response Transfer e já vamos tratar dele, tá? Mas a finalidade é essa, né, do Response, recebe a rede de dados do banco e seta os campos, né? Seta os valores para dentro do response transfer e também devolve um array associativo, ok? Vamos conhecer aqui, né? A gente tem privates, uma private para response transfer, outra para validator e outra para classe mensagem de exception, ok? Aí a gente tem um construtor, né, que está instanciando tanto o response transfer como o validator para fazer validações, ok? Aí desde já eu falo o seguinte, né? Como foi na classe service, aqui é da mesma forma, tá? A gente tá no momento todos os layouts que nós vimos, né? Que a gente fez, a gente usa a mesma ideia, ok? E aqui no response é algo que não muda. Todos eles estão estruturados da mesma forma. A única coisa que muda são os campos, né? E para onde esses campos estão setando no response transfer, ok? A gente vai aqui para o gallery, né, que é sempre o nosso primeiro layout, e aqui já entra aquele princípio, né, de prefixo, né, que o melhor prefixo para ser encaixado aqui na classe de response foi receber, tá? Porque ele recebe arrays de dados, né, e devolve associativamente, né? E seta os dados para dentro do response transfer para navegar com segurança, ok? Aí beleza, vamos conhecer o método aqui, né? Primeiro a gente recebe a lista, né, como parâmetro, que é o repository que foi passado lá no service, né, como visto no vídeo anterior, e devolve e seta para o response transfer, ok? Aí vamos lá, resultado começa vazio, né? Aí a gente entra num bloco try-catch, que é sempre bem seguro usar try-catch. Temos aqui um if fazendo a primeira validação, que a gente valida o array. A gente valida que se os dados que a gente recebeu, né? Se o repositório for realmente um array de dados, aqui vai validar se ele é, né? E vai contar se essa lista é maior que zero, né? Só para garantir a gente conta se é maior do que zero, né? Se não for, não vai entrar aqui, né? Se não for, na verdade esse repositório está vazio, né? E como eu já disse, para nossa ocasião aqui, eles estão iguais, pois a gente nunca precisou tratar de itens separadamente, né? A gente sempre estará tratando de array de dados, mas essa ocasião poderia mudar dependendo do layout, né? Talvez existam layouts que tragam apenas uma única informação, né? Aí a gente não trataria esse layout no back-end como um array, tá certo? Aí beleza, a gente passa por essa primeira validação do if aqui, a gente entra no for each, né? Que aqui a gente tem a lista como sendo o repositório, né? E a gente navega pelos itens, né? Que tem esse repositório e que a gente sabe que tem lá no banco de dados e que a gente deve setar para os campos, né? Como está vendo aqui, né? Aí a gente instancia novamente essa classe de response transfer. E aí a gente acessa os setters que servem para a gente mandar dados para ficar guardados lá na nossa DTO, tá certo? Seta os dados dos campos que vem nesse repository, né, para dentro dos setters que a gente tem lá no response transfer, né? E é isso que está acontecendo aqui para todos, tá? O gallery, como eu já disse anteriormente, são fotos, né? Então aqui estão setando fotos, ok? A gente tem um set gallery aqui e por mais que os nomes arquivo e gallery não combinem, né? São a mesma coisa, né? Arquivos
a gente pega do banco de dados links de arquivos, né? E aí a gente seta para esses campos, né? E a gente seta pro response transfer, tá certo? E aí o resultado, né, desses 10 que a gente tem aqui vão ficar armazenados aqui, né, no resultado. E aqui retorna o resultado, tá certo? É isso que acontece. Para a gente entender a ideia, vamos aqui de novo no Vault, né? Porque todas as estruturas deles estão iguais, né? Aí beleza. Recebe o repository, que são arrays de dados, devolve e seta por response transfer, né? Que é o DTO. O resultado começa vazio, né? A gente entra no block try-catch, faz a primeira validação, que valida se é um array. E só para a gente ficar truncado que não é um array, a gente conta se é maior que zero, tá certo? A gente entra no for each depois, vê a lista, acessa as chaves de item, né? Vê separadamente os campos que esses arrays de dados vieram, né? Instancia response transfer, acessa o set, manda os dados para o set de cada campo e fica guardado nos get com segurança lá no DTO. E é assim que está funcionando. E aqui retorna, né, o response transfer, né? É o que vai retornar, né, para o nosso service lá associamente. Beleza? É isso que está acontecendo aqui no response. O próximo vai ser o response transfer.